Daqui a pouco a gente vai desativar os comentários, tá, pessoal? Então eu vou começar aqui fazendo uma brincadeira com você, contextualizando um pouco para a prática o que acontece na vida real, né? Então vamos passar esse exemplo de uma mulher de 65 anos, por exemplo, que de forma súbita, há 3 horas, uma janela recente, ela evolui com uma hemiparesia direita, um déficit motor importante à direita, um transtorno da linguagem, uma afasia, com aquela escala de NIHSS, que é o exame neurológico na emergência, um valor relativamente alto de 19, né, total. Então essa paciente ela tem uma tomografia ali que não tem sangramento, uma tomografia que talvez alguns sinais precoces de isquemia, mas nada demais ali, e é feita uma angiotomografia que tem uma oclusão proximal em artéria cerebral média esquerda. Professor Otávio, a gente sabe que até alguns anos atrás, esses pacientes eram bons candidatos para trombólise e ainda continuam sendo. Isso. Porém, por que é necessário terapia adicional para esse tipo de paciente? Como que esses pacientes evoluem? Qual é a evolução natural desse tipo de caso? Que é o que a gente vai discutir aqui. Esse é o contexto de uso. Paciente com oclusão proximal. Isso. Então, Wagner, essa doença é uma tragédia, né? A gente tem que começar assim, tá? O que você está vendo, o que está do seu lado aí no Instagram, está aparecendo aí, é o grande inimigo da gente. Né? Esse é um cenário mais trágico, né, que a gente vê, além de uma hemorragia cerebral, que tem uma mortalidade de 65% em um ano. Essa doença aí, sem tratamento, uma oclusão proximal do cerebral médio no indivíduo jovem, com pouco fluxo lateral, ela tem uma mortalidade num local onde não existe recurso, ela é próxima de 80%, tá certo? Ela é de 70% a 80% de mortalidade. Né? Então nós estamos falando de uma tragédia. A oclusão proximal de cerebral média, sintomática, né? Sem tratamento, ela leva a uma incapacidade muito grave, a um risco de morte, né? Iminente. Felizmente, nos últimos anos, né? Nos últimos 25 anos, eu diria, houve uma revolução no tratamento da medicina. Essa doença que nem era uma emergência médica há 25, 30 anos atrás, então um paciente como esse chegava num pronto-socorro, ele não era uma emergência, para você ter uma ideia, né? Quer dizer, ele era colocado numa maca, alguém dava uma aspirina, o neurologista era chamado para vir no dia seguinte avaliar, do mesmo jeito que o cardiologista fazia isso também há 50 anos atrás. A gente teve uma conversa recentemente com o Dr. Vladimir Ratins, quando ele teve... Recentemente não, quando ele esteve aqui inaugurando a Rede Brasil AVC, e ele contou quando ele fazia... Na época não existia residência, né? Na época existia, era formação, mas o médico morava dentro do hospital. E o professor Ratins que disse que quando ele fazia a residência dele na época, ele morava no hospital, lá no Canadá, ele disse que chegavam os pacientes com infarto do miocárdio e o infarto não era urgência. Você colocava o paciente com infarto deitado numa maca, tá certo? Ele recebia a aspirina dele no máximo, e 50% morria ou de insuficiência cardíaca ou de fibrilação ventricular, tá? Então não era urgência. Só que houve uma revolução no tratamento do infarto do miocárdio nos últimos 50 anos, né? A doença passou inicialmente com a desfibrilação, nasceram as unidades coronarianas, unidades de monitorização para chocar o paciente quando você continuava não fazendo nada por ele, mas se ele tivesse uma fibrilação ventricular, você ia lá, botava o R1 de plantão, né? O R1 ficava de plantão 24 horas do lado dele. Se ele fibrilasse, o R1 ia lá e chocava e salvava a vida do cara. Foi a primeira revolução do tratamento do infarto. A segunda foi a trombólise endovenosa, né? Mas do mesmo jeito que o infarto do miocárdio, o AVC de oclusão de grandes vasos, ele nem sempre abre com a trombólise endovenosa, né? Para você ter uma ideia, a oclusão de T carotídeo, a taxa quando oclui o T carótido, a taxa de reoclusão com a trombólise endovenosa é de torno de 10 a 15% só, né? Então nós temos uma doença gravíssima, nós tínhamos um tratamento que é a trombólise endovenosa, mas justamente para os casos mais graves, que eram aqueles que tinham oclusão combinada de carótide cerebral média, oclusão de T carotídeo, ou oclusão de carótide cerebral média com uma carga trombótica muito grande, quer dizer, trombos maiores do que 7 a 8 milímetros de trombo, dentro da cerebral média, o RTPA não consegue dissolver, né? Então a gente ficava numa situação que assim, a gente tratava a doença, mas às vezes não via o resultado que a gente esperava, né? Então, por isso, eu acho que isso que moveu o campo, né, da trombectomia mecânica, isso que moveu
o sentimento de que a gente precisava de um tratamento, assim como existe na cardiologia, um tratamento que fosse mais potente e te desse uma taxa de recanalização maior. Tá?